Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando a nossa 26ª live do nosso canal Conservador de Carapicuíba. Hoje temos aqui o meu grande amigo Rodrigo. Assim, agora é assim, né? Cumprimento. Assim, né? Isso, Rodrigo. Isso mesmo, às vezes eu esqueço, pessoal. Agora não pode ter, devido ao corona, todo cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Boa noite para todos. Boa noite, Anderson Ferreira, meu amigo aí de infância. Um abraço lá para o Paulão, Anderson. Estamos iniciando a nossa 26ª live do nosso canal Conservador de Carapicuíba. E aproveitar que a gente está aqui com o Rodrigo, a gente vai fazer uma entrada hoje diferente, mais uma entrada para trazer Deus mais para junto da gente, Com né, certeza. Rodrigo? Conversei aqui com o Renê, boa noite a todos, carapicuibanos. Devido à nossa situação nacional, mundial, eu conversei com o Renê, vou trazer uma palavra da Bíblia para a gente fortalecer aí nosso município, o espírito de todos nessa nossa semana difícil que nós temos. Verdade. O que eu escolhi aqui para a gente é Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, que é a armadura de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos, Senhor, a nossa força no poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra os estátuas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desde o século, contra hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, havendo feito tudo ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso toda a preservação e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório e mistério o Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possas falar livremente como me convém falar. Isso aí é uma palavra de Deus para fortalecer, né, confortar nosso espírito nessa situação difícil que nós estamos vivendo. Que assim seja. E aí, vamos falar de Carapicuíba? Começar. Vamos dar aqui nosso primeiro boa noite, né, para todos os nossos amigos. Boa noite a Ivone, boa noite a Miriam, boa noite ao Hermes, boa noite ao meu amigo Beto, Anderson Lopes aí em casa com a família. Eu li lá, viu, Lopes? Eu também estou na mesma pegada que você, hein? Amanhã vou estar o dia inteiro lá com a minha filha e é muito bom estar em família. Lau Tuca, boa noite, Lau. Edson Lango também, boa noite. Hoje, também vou dar a minha entrada aqui, né? É sempre bom a gente louvar a Deus acima de todas as coisas, e vou aproveitar para dar o meu recado conservador, né? Como todas as lives de toda semana, e um internauta, ele me perguntou, ele fez a seguinte pergunta: Renê, tenho dificuldade em saber se sou conservador ou liberal. Me dá uma dica. Bom, como que eu posso te ajudar? Agora eu não estou lembrado o nome dele, mas depois eu vou entrar lá no inbox e eu vou lembrar o nome dele. Mas para você, meu amigo, a diferença do conservador e do liberal. Se você ama e quer preservar as coisas boas que nos foram legadas por nossos antepassados e quer reformar as coisas ruins, você é um conservador. Se você considera que construir e reformar é melhor do que destruir, você é um conservador. Se você considera que a vida não pode ser reduzida ou enquadrada numa ideologia, você é um conservador.
Se você considera a liberdade um elemento fundamental na vida, em sociedade, mas não o único, e que o direito à defesa da liberdade devem estar vinculados ao sentido de dever e de responsabilidade, você é um conservador. Se você enxerga a vida e a política a partir de princípios e valores, e não só de forma restrita, com base na liberdade, você é um conservador. Você é um conservador. E seja bem-vindo à nossa live de hoje. Algum comentário, Rodrigo? Então, falando sobre conservadorismo, né? Vou começar aqui estreando aqui. Da outra vez eu vim, fiquei meio tímido, agora já estou me sentindo mais em casa. Lógico. Vou começar aqui a falar sobre a Câmara de Carapicuíba. Fique à vontade. Teve um requerimento pedido pelo Joel da Madeireira na terceira sessão. Joel da Madeireira não é uma pessoa que me representa, não votaria nele, mas como conservador eu vejo o mérito, não a pessoa. E nesse requerimento eu vi um mérito, que é, ele pediu um estudo técnico para a realização da obra do estacionamento na Marginal do Cadaval, próximo ao Del Rey. E, se eu não me engano, acho que 13 vereadores foram contra. Nossa, 13? 13. Sendo que é simples, não quer nada demais. Apenas a cópia do estudo que eles vão fazer lá, o estacionamento. Ele só quer saber o engenheiro, o custo. É simples, não é nada demais. 13 vereadores da situação contra. Então eu fiquei indignado. Porque é lógico, um prefeito tendo 15 vereadores no colo, ninguém fiscaliza, ele governa do jeito que ele quiser. E isso dá um impacto tremendo em Carapicuíba. Porque quando tem o voto para melhorar saúde, para dar mais orçamento para saúde, para educação, se ele não quiser, nenhum vereador vai ser contra. E se está no jeito que está hoje, Carapicuíba tem os problemas da educação, terceirizou a saúde, que não melhorou a princípio nada, que eu tenho recebido várias reclamações na internet de que continua a mesma coisa. E um detalhe, agora aumentou o gasto, né? Que agora o gasto é muito maior. Então, eu fico indignado com a nossa Câmara, como eles não fazem nada por Carapicuíba. Tudo que o prefeito pede é atendido e tudo que é contra o prefeito é votado contra. Infelizmente, né? Eu... Só poderia dar mais um detalhe, desculpa. Não, desculpa. pode ficar à vontade. Que eu anotei aqui, acabei me esquecendo. Que eu tô vendo muitas entrevistas, todo mundo indagando. O que faz um vereador? Aí todo mundo já tem aquela frase pronta. Legislar e fiscalizar. Eu não sou dono da verdade, mas para mim tem uma outra palavra, mendigar. Por quê? O que seria mendigar? Fiscalizar? Legal. Você tem que fiscalizar o prefeito. Legislar, fazer as leis. Só que Carapicuíba não tem verba. É muito... A verba não é suficiente. E o que acontece? Desses 17 vereadores, eu não vejo ninguém indo na Assembleia pedir dinheiro. E isso eu diria mendigar. Porque, para mim, tudo bem, você vai lá, o buraco tá ali, vamos lá, tampar o buraco. O muro caiu, o vereador tem essa função, mas essa função não é a principal. Tem outras funções. E uma delas, que eu gostaria de ver para a próxima gestão, é os vereadores que vão entrar, ficar na Câmara, na Assembleia Legislativa, pedindo dinheiro para a nossa cidade. Porque a nossa cidade não tem recurso. E aí, que nem eu tenho aqui, meu amigo Renê, que já trouxe verba para Carapicuíba, trouxe 300 mil e depois 2 milhões, né? Isso aí. Então, e não é vereador. Nós temos 17 vereadores. Então, eu, na minha humilde opinião, incluiria mendigar como a terceira função do vereador. Mendigar num bom sentido, de ficar lá pedindo dinheiro para deputado estadual para tentar melhorar a nossa cidade. Eu vou mais além, viu, Rodrigo? Vou te dar um exemplo. A gente poderia trazer um projeto através de algum deputado estadual para a gente melhorar o nosso Parque Gabriel Chucre. Porque esse parque ele é estadual e o responsável por ele é a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo. Então, o que acontece?
Se você tem uma boa relação com o deputado estadual ou federal, você pode criar um projeto para terminar o parque, porque o parque foi entregue sem terminar e até hoje ele está sem a portaria lá no fundo. Então, você poderia ajudar bastante Carapicuíba só tendo esse passo, porque o que eu percebo em Carapicuíba, e sendo bem sincero, dentro da verdade que eu sempre gosto de dialogar, fica tudo nas costas do prefeito, porque a cidade realmente tem um índice de o IDH baixo e muitas verbas vieram para Carapicuíba e todas elas, a maioria delas, 99%, é o prefeito que vai atrás dos deputados para poder trazer essa verba para Carapicuíba. E cada vereador ele está dentro de um partido e cada partido tem os seus deputados federais e estaduais. Então, essa ligação ela precisa ser construída, porque um partido ele vive do quê? Dos seus representantes eleitos. Então, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e também até o presidente e o governador são ligações que precisam estar conectadas. E um detalhe, o presidente Jair Bolsonaro ele é a favor da liberação de dinheiro. Liberação no que sentido? Na autonomia dos municípios e dos estados. E é nesse caminho que o Paulo Guedes está caminhando. Então, você veja bem, se você tem uma Câmara de Vereadores que não é bem preparada, imagina quando essa autonomia chegar nas câmaras de vereadores, que eles vão ter que lidar com a renda do município. Mas bem lembrado, viu, Rodrigo? Assim, só complementando, assim, eu até uns tempos atrás, assim, não vou citar nome de vereador, né, tive um embate com o vereador, porque, tudo bem, ele tá, esse ano de eleição, ele tá tirando foto de Carapicuíba inteiro, do que ele tá fazendo. Nos outros anos anteriores, não achei nada dessa movimentação. Mas não basta só isso, de fazer isso. É que nem eu disse, trazer verba, fiscalizar, ver se está indo certinho para a saúde, se você pediu para a saúde, educação. E aí sim, vamos aos poucos construindo uma cidade melhor. Agora, simplesmente ficar lá 3 anos, no último ano, ficar requerer. E não, e o que eu acho mais engraçado, porque o Parque dos Paturis, que é o 21, já está sendo cercado. O da aldeia, eu passei lá esses dias, estão cercando. Não sei se vão cercar todo, porque é muito grande, mas na frente ali eu já vi que eles estão pondo umas grades. E o do Parque do Planalto também, estão cercando. Também. E aí teve um vereador que indicou para cercar os parques. Os parques já estão sendo cercados. Então parece que eles falam assim, não, o povo não sabe o que está acontecendo, vou falar que eu indiquei, sendo que já está acontecendo. Existem projetos que têm além, né? Isso é inegável. Por exemplo, a questão de iluminação de Carapicuíba. Não é honesto, sabe? Sendo sincero com vocês, não é honesto o vereador ficar colocando em rede social que ele pediu luz para lá e para cá. Isso eu vi na rede social então, e também... Eu estive no evento de 180 dias da prefeitura e lá o prefeito... ele colocou para a gente que esse projeto ele já tinha sido licitado e que, junto com a empresa que está fazendo esse serviço, ele já tem mapeado e as datas para executar o serviço na cidade. Então, esse serviço de iluminação ele vai ser feito na cidade inteira, já existe esse projeto, e aí ele independe dos vereadores. Só para ser mais honesto com vocês. Boa noite aí, Everton, Dinho Santos, meu amigo lá, perto da casa do meu pai, Cristiane, Janaína Moura, minha amiga, Tiago Souza Cruz é meu parceiro, tivemos juntos aí sábado aí no churrasco. Eu peço desculpa ao pessoal do evento que a gente iria realizar no sábado, mas diante dessa gripe aí do coronavírus, né, esse vírus aí, a gente preferiu adiar para preservar as pessoas, né? Boa noite, Joana Santini, minha amiga. Boa noite, Andréa Govini. Júnior Lima, boa noite. Margarida Siqueira, minha amiga, professora universitária. Boa noite aí, Margarida.
O Anderson Lopes aqui, eu preciso até conhecer você, viu, Lopes? Muita gente boa. Ele fala aqui, ó, falando em córrego do Cadaval, não seria bom cada morador ter sua lixeira para não ficar o lixo todo no meio das duas avenidas? Aquilo é ridículo. Concordo plenamente, viu, Anderson? Isso aí a gente vai ter que pensar com muito carinho, viu? Realmente você está corretíssimo. André, aqui no Parque do Planalto derrubaram uma parte da estrutura. Bem de frente tem uma câmera de monitoramento. Pergunta, alguém se preocupou em saber quem foi o vândalo ou vândalos? Realmente, viu, André? Só colocando isso que ela falou, eu me lembrei. Quando veio a verba para o Parque dos Paturis, a verba veio também para instalar câmera. Até hoje eu não vi uma câmera lá no Parque dos Paturis. Eu não acredito que vai haver essa não instalação, porque ali é necessário, né, Rodrigo? Ali não tem como você ter um Parque do Paturis daquele tamanho, reformado, sem câmera de monitoramento, né? Não tem como. E aqui eu queria entrar num assunto aqui com vocês, amigos, sobre o seguinte: comércio de combustíveis adulterados em Carapicuíba. Antes de qualquer coisa, quero parabenizar a Associação Comercial da nossa cidade de Carapicuíba pela representação ao Ministério Público para combater os postos de gasolina que estão fraudando ou adulterando o combustível vendido para abastecer os carros na nossa cidade. O que acontece? No ano passado, teve uma pessoa que abasteceu o carro num posto aqui de Carapicuíba, e a gasolina adulterada causou danos ao motor. Então, além da denúncia, ela postou no Facebook com a acusação de gasolina adulterada. E houve bastante repercussão nas redes sociais. Mas, no final, essa pessoa ela foi indenizada e apagou essa publicação. A Associação Comercial da nossa cidade registrou a informação e saiu em defesa do consumidor. Ela enviou um ofício à Prefeitura de Carapicuíba e o Departamento Administrativo do Prefeito respondeu à associação referente a esse ofício, e quem respondeu foi o secretário de gabinete, né, que a Prefeitura não tem competência para mexer nessa questão do combustível adulterado na cidade. A associação, então, tomou a iniciativa e reclamou na ANP, Agência Nacional de Petróleo. E rapidamente eles iniciaram vistorias a mais de 25 estabelecimentos que comercializam combustíveis. 3 deles foram atuados e tiveram licenciamentos suspensos. Diante da atitude competente da ANP, a Associação Comercial fez um novo ofício, juntou toda a documentação e solicitou a lacração desses 3 postos e a cassação de licenciamento de funcionamento à Prefeitura. Como resposta pela Secretaria de Receita e Renda, o senhor Gilberto, que é o secretário dessa secretaria, avisou que não existe no município lei legislativa para cassar estabelecimentos que fraudam os combustíveis. Lembrando que quem faz as leis municipais são os vereadores, através da Casa Legislativa, que é a Câmara de Vereadores. Aliás, a live que a gente fez na nossa 24ª live foi falando sobre as obrigações da nossa Casa Legislativa. O prefeito encaminha projeto de lei para aprovação no Legislativo, na Câmara de Vereadores. No dia 6 de março, a Associação Comercial ingressou com a representação no Ministério Público, pedindo para o Ministério Público da nossa cidade, de Carapicuíba, se manifestar sobre o posicionamento do Executivo sobre o posicionamento do Ministério Público. Segundo várias postagens que eu venho vendo aqui acontecendo, ainda existe alguns postos que continuam fornecendo gasolina adulterada na nossa cidade de Carapicuíba. E eu assumo, né, eu como pré-candidato a vereador, esse será das primeiras medidas que irei tomar nessa questão dos postos de gasolinas
vendendo combustíveis adulterados na nossa cidade. Isso, no mundo que a gente vive hoje, na tecnologia que a gente tem em mãos, disponível, não é possível que a gente ainda passe por isso. E eu mesmo tenho percebido em alguns postos aqui que quando eu abasteço, o carro ele perde potência, o motor ele não desenvolve legal. Então, isso é um caso muito sério na nossa cidade de Carapicuíba. E parabéns à Associação Comercial aqui da nossa cidade, que tomou essa iniciativa, e a gente vai dar prosseguimento a isso, viu? E aí, Rodrigo, o que você tem a... Eu tenho a dizer, tomara que você consiga ser vereador e consiga... Porque é um absurdo. Você não tem uma legislação que a pessoa fraude e você não possa fazer nada. E só um detalhe, esse como é ano de eleição, o que acontece? Os vereadores começam a fazer projeto a rodo. Só que projeto, ele tem pé, cabeça, corpo, tem que seguir umas certas regras. Uma delas você tem que indicar, por exemplo, se você for fazer alguma coisa que gere orçamento, você tem que indicar o orçamento. E o que acontece? Muitos vereadores começam a fazer um monte de projeto, não passa porque não indicou o orçamento. E depois fica reclamando ainda, que meus projetos não passam. Porque não estuda como que se faz projeto. Não é de qualquer jeito. Exatamente. O que aconteceu com o Bolsonaro em Brasília. Aprovaram o BPC, mas não indicaram orçamento. Onerou o Brasil, só nesse ano, ia ser mais de 20, acho que bilhões. Só que o presidente recorreu ao TSU, porque não indicaram o orçamento. Porque simplesmente não é assim, eu vou fazer uma lei, o dinheiro vai cair do céu. Não é assim. Então, esse ano eu estou acompanhando a Câmara de Carapicuíba, eu estou vendo que aumentou muito os projetos. Só que tem que indicar o orçamento, não é simplesmente fazer. Exatamente. Mas espero você, como uma pessoa estudada, esclarecida, sei que vai fazer um ótimo trabalho lá na Câmara e vai lutar pela gente. E isso é um absurdo. Não tem uma lei, quer dizer, a pessoa vende gasolina adulterada e simplesmente não fizeram lei. O que faltou foi o quê? Precisa de uma lei para que enquadre esses postos de gasolina e que eles possam ser lacrados, né, e tenha a sua licença cassada. E eu volto mais uma vez aí a dar os parabéns à Associação Comercial de Carapicuíba, porque isso é um problema muito sério, que causa danos, causa gasto, né, e mexe no bolso do munícipe. Ô, Rodrigo, eu tenho andado em outros municípios e eu tenho notado que eles estão abastecidos, né? Eles compraram caminhões com trituradores de galhos e troncos. Então também eu coloquei hoje nessa live para dar uma sugestão à prefeitura, principalmente à Secretaria, né, de Meio Ambiente, para adquirir esses caminhões. Porque os trituradores poderão, no próprio local, transformar galhos e troncos em pó de serra, que posteriormente pode ser utilizado como adubos em locais apropriados, né, sem que venha a agredir o meio ambiente, realizando assim um serviço de excelência e sustentável. Isso né, o Rodrigo? Então, você, em vez de ter que arrumar lugar para jogar esses galhos, esse entulho, você acaba economizando até no transporte, né? Que Sim. a gente sabe que existem locais aí que a prefeitura paga para jogar o lixo fora de Carapicuíba, e a nossa cidade precisa investir mais seriamente nessa questão da questão sustentável. Se eu não me engano, acho que o lixo de Carapicuíba vai para Santana do Parnaíba. Então não deve ser barato, né? Não é barato. E seria até, ele podia colocar postos de coleta, porque pessoas que queiram adubar em casa, retirem algum posto, esse pó de serra. É verdade. Olha, a hora tá voando, hein, Rodrigo? Mas vamos aí que... Pessoal, o Rodrigo pediu para a gente falar um pouco de saneamento básico, né? Eu fiz uma pesquisa que em Carapicuíba, até o ano de 2019, Carapicuíba esteve entre as cidades que menos investem em saneamento básico. Segundo o Instituto Trata Brasil, apontou que nossa cidade de Carapicuíba investe apenas 15% do que arrecada em saneamento básico. Hoje, o Instituto Trata Brasil
publicou que Carapicuíba ainda trata menos de 30% do seu esgoto. E a gente falando no geral, pessoal, o Brasil vive como se estivesse em 1930, isto é, 50% dos brasileiros não têm saneamento básico. Para que o Brasil se coloque no século XXI, é necessário um investimento de 60 bilhões. E a gente sabe que o poder público não é capaz de prover essa quantidade de recursos. O Brasil só poderá tirar o cocô da água das crianças com investimento privado. E isso é um fato. Desculpa eu usar esse linguajar, mas a gente às vezes precisa falar a realidade para as pessoas sentirem. Porque saneamento básico eu vejo como algo muito importante que precisa ser resolvido no nosso país, mas que muitos políticos dão as costas para isso, achando que não dá voto. 1/3 dos domicílios brasileiros não tem coleta de esgoto, e 15% ainda no Brasil não tem abastecimento de água. O marco regulatório de saneamento básico que está parado no Senado precisa ser aprovado para colocar em prática e acabar com esse controle absoluto, né, das estatais sobre as prestações de serviço e abrindo espaço para a concorrência. Hoje, para vocês verem, hoje não tem concorrência e é estabelecido diretamente entre o município e as companhias de água. Só colocando um parênteses aí, né, sua bela pronúncia. A gente tem um exemplo da Sabesp em Carapicuíba, né? Foi isenta de impostos. Ela tem agora eu não sei se é um clube social ali na Vila do Sapo. Isso, é um clube que para você passar por ele é no meio de um córrego. Então você vê, nem aonde a Sabesp está, ela cuida. E Carapicuíba a gente está vendo que, infelizmente, a Sabesp não faz um trabalho como a gente esperava que fosse bom, e ainda está quebrando tudo o asfalto, né? Para piorar, tá acabando com o Carapicuíba. Eu quero dar uma boa noite aí para minha amiga Cláudia. Dá um abraço aí no Chechel, viu, Cláudia? A Cláudia aí foi uma incentivadora quando não tinha um quebra-mola ali perto da congregação cristã, ali perto da casa do meu pai, ali na Estrada das Acácias. Estava acontecendo vários acidentes por lá, e a gente foi para cima aí, conversando com o secretário Alexandre, foi muito receptivo, e ali a gente conversou e eu levei a proposta, e graças a Deus depois recolocou o quebra-mola, né, que foi retirado no final do governo passado, nunca mais teve acidente. E lá o estacionamento fica bem depois do quebra-mola numa curva. Então o cara descia o morro numa velocidade enorme, e quando chegava lá embaixo ele se perdia, às vezes entrava dentro do estacionamento da igreja. Nossa. Então isso aí foi solucionado. Um abração aí, viu, Cláudia? Um abraço para a Viviane, a Olívia Samanta, Claudemir, Simone. Boa noite aí, viu, Simone? Cláudia Souza. Milena, parabéns por essa preocupação com nossa cidade. Força e fé. Muita fé, viu, Milena? Muita fé mesmo. A gente precisa estar junto aí, unidos, e vamos procurar aí melhorar a nossa cidade, porque é aqui que a gente vive, é aqui que eu crio meus filhos, é aqui que eles terão futuro. Boa noite aí, Milton, meu amigão também, o Milton, meu vizinho lá. Foi assim que eu comecei na política também. Comecei na campanha nacional para o presidente Bolsonaro e depois falei, mas espera aí, agora eu preciso ver Carapicuíba, eu moro aqui. É verdade. Não adianta ficar... Brasília está muito longe. Exatamente. Então eu preciso focar aqui em Carapicuíba. Eu queria também tocar no assunto, amigo, sobre que eu vi muito na rede social, mas muito mesmo. Muitas pessoas aí criticando o presidente Jair Bolsonaro porque não fechou as fronteiras do Brasil. E o que acontece? Para você que defende o fechamento das fronteiras, e essas redes sociais que estão culpando o nosso presidente Jair Bolsonaro, a não adoção de uma medida protetiva fechando as fronteiras.
O presidente ele não pode simplesmente fechar as fronteiras por uma ação pessoal, por uma ordem direta, mesmo em situação de risco como a gente está vivendo hoje com o coronavírus. Na Constituição de 1988, foi escrito e desenhada por parlamentares de esquerda comunista, e toda a lei do país deriva da Constituição. Então, o presidente ele não pode, por uma vontade própria, mandar fechar as fronteiras. Há pouco tempo, para a entrada de estrangeiros no Brasil, havia o Estatuto do Estrangeiro, uma lei de 1980. Inclusive, tratava também da lei nacional. E não posso deixar de esclarecer que toda é um detalhe que os comunistas não se preocupam, já que o objetivo de todo político comunista é a destruição da nação brasileira, para que nos tornemos apatriatas, apátridas. A língua enroscou aqui, pessoal. O que acontece? Os comunistas, ele não olha para um país como as suas fronteiras. Ele olha como uma América do Sul inteira. Não importa para eles o país Argentina, Venezuela, México. Eles olham como um todo. Essa é a grande realidade. Então, eles têm medidas para nos tornar apátridas. Para que se adeque à Constituição de 1988, levando em conta os tais princípios da universalidade dos direitos humanos, foi aprovada em 2017 a Lei de Migração. E nessa nova lei foi entendido aos estrangeiros todos os benefícios do artigo 5º da Constituição brasileira, dando direito a serviços públicos, por exemplo, de saúde, previdência social, e vedada qualquer discriminação, levando em consideração o critério de nacionalidade. Ninguém pode ser impedido de entrar no Brasil por conta desta lei. Essa lei também prevê facilidade e obtenção de documentos, acesso ao mercado de trabalho, acesso aos serviços públicos. Aí, a hipocrisia do presidente da Câmara dos Deputados Federais aqui do nosso país. Ele fez uma crítica ao presidente por não fechar as fronteiras, sendo que foi ele mesmo que colocou a lei de imigração, a lei número 13445 de 2017, de autoria do ex-senador e ex-guerrilheiro Aloysio Nunes, do PSDB, para a votação. E em seguida foi sancionado pelo presidente Temer. Algum comentário? Não, aí eu vou fazer um breve comentário. Como eu comentei agora no começo, sobre o vereador de Carapicuíba, que faz indicações, sendo que já na obra já está acontecendo. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, fez a mesma coisa. Ele sabe que existe a lei, mas sabe que o povo não sabe, e joga o presidente a responsabilidade. Sendo que ele sabe que tem essa lei, e que não consegue fechar, o presidente consegue fechar, mas como tudo é um jogo político, ele joga no colo do presidente e tira o dele, né? Aí é complicado, né? É por isso que eu falo, o povo tem que saber das leis, para quando alguém falar isso, você fala, não, peraí, você tá falando besteira. E aquilo que você aprovou lá, para deixar ele com a saia justa. Agora, só queria voltar para Carapicuíba um pouco. Isso, vamos... Queria falar sobre o circo, que está ali no Gabriel Chucre. Eu procurei hoje e não achei se vai ser fechado ou não, porque o Marcos Neves está fechando, né, todas as escolas, está tendo todo esse recesso, mas eu não vi nada sobre o circo. Queria saber também como que vai ficar, porque ano eleitoral, acho que ele colocou lá, né, com verba pública para poder angariar uns votos, e acredito que ele não vai querer fechar aquele circo, né? Eu também, a gente precisa ver, Rodrigo, se cabe a ele fechar, se é de competência dele. Porque o circo está dentro do Parque Gabriel Chucre, e o Parque Gabriel Chucre ele é estadual. Então, a gente não sabe se... Né, a gente precisa se informar para ver, né? Com certeza. Eu procurei, não achei nenhuma informação sobre se vai fechar. É verdade. Então, o Edson Costa aqui, o presidente mandou fechar a fronteira com a Venezuela. Aí pode, tem uma contradição aí.
Não é, Edson, acontece que a Venezuela, ela também está com um pelotão de exército ali e ela não está impedindo dos venezuelanos entrarem no Brasil. Então, ali já tem o exército brasileiro, mas não para fechar e impedir que algum venezuelano entre no Brasil. Eles estão entrando e isso não vai ser proibido. Tanto é que o presidente Jair Bolsonaro ele criou um programa chamado Acolhimento, que fica ali em Rondônia ali para abrigar os venezuelanos. Não, ele não pode ter a mesma atitude que o Trump tem lá de fechar a fronteira com o México e não entra de jeito nenhum. É diferente a situação. Eu vou falar agora sobre essa doença que está todo mundo correndo, que é o coronavírus, né? Isso. Também, conforme eu estava falando do circo, sobre relação ao coronavírus, eu não procurei, eu não vi nenhuma informação sobre Carapicuíba estar concentrando em algum lugar, se estão divulgando quantos casos tem de coronavírus, porque eu recebi uma mensagem que Itapevi está concentrando tudo em hospital, os casos de coronavírus. Verdade. Barueri, eu vi uma tabelinha que me mandaram, que tem parece que 33 casos suspeitos, 3 confirmados. Então, os municípios estão informando a população do que está acontecendo. Em Carapicuíba eu não achei nada, posso estar mal informado, mas por enquanto eu não achei nada. Quantos casos, como que está a situação em Carapicuíba do coronavírus, né? Por isso que eu falei até do circo, porque dependendo de quantos casos tiver, até é ideal que não fechasse, porque é de graça, é gratuito o circo, né? Dependendo da quantidade, seria ideal não ter, né? É verdade. Eu estou vendo aqui, ó. Boa noite, Kika Caeiras, Ângelo Neves, meu amigo aí de infância. Kika Caires. Bora, pessoal, cobrar dos vereadores e eles pararem de ser síndico da cidade. Meu amigo Luiz Venturini, um abraço aí, viu, Luiz? Boa noite a todos, força e honra, Brasil acima de tudo, vamos nos prevenir, saúde, coisa séria, Carapicuíba não está preparada. Toda obra que fica aterrada não aparece, não dá divulgações e votos. E sai as principais, canalização de rios, córregos, saneamento básico, ele deu exemplo aqui. Política suja, o povo desinformado, aí acabam sendo enganados. Alguma coisa aí, Rodrigo? Então, vamos sair um pouco de Carapicuíba. Eu queria dar um exemplo, assim, eu, em 2018, lutei muito para o presidente Bolsonaro ser... A gente tem um tempo? Tem ainda uns 10 minutos. Os 10 minutos, vou acelerar aqui na minha fala. Isso. Fiquei meio chateado, ontem, porque eu vi muitos amigos meus que apoiaram até a Janaína Pascoal fez aquele discurso que não quer mais o presidente. E aí eu queria dar um exemplo básico. Quando um avião cai, mata 200 pessoas com aquela comoção nacional. E na estrada, morre, eu não peguei essa informação, mas chega, 50 mil por ano. Por aí. E ninguém liga. Quer dizer, o que mata aos poucos, tudo bem. O que mata de uma vez. Então a gente tem. Foi o que eu falei para algumas pessoas que apoiaram o Bolsonaro, hoje estão falando. Era o Bolsonaro e o Haddad. O Haddad tinha a democratização da imprensa, que ia censurar a imprensa. Vocês apoiam? Ninguém me respondeu. E outra, quantas pessoas o Lula não matou com a corrupção? Porque a corrupção mata. Mata. Isso aí é óbvio. Quantos milhões matou? Só que foi aquela morte silenciosa. Então, se morrer 1.000 pessoas de coronavírus, vão jogar no colo do Bolsonaro. E é errado. Por mais que ele foi na manifestação, que não deveria ter ido. Mas, somando o Brasil inteiro, não tinha nem 1 milhão de pessoas na manifestação. Só a CPTM aqui em Carapicuíba leva 20 milhões por dia. Então, eu vejo muitas pessoas atacando o Bolsonaro, falando que ele é errado. E a esquerda tá jogando. Porque olha que engraçado. Até desculpa me prolongar um pouco nesse assunto. Sempre eu via nas redes sociais, até brigava nas redes sociais. A Paulista levou 1 milhão, aí os esquerdistas, não, foi 20 mil. Dessa vez, não vi um esquerdista falando quanto que a Paulista levou, porque o discurso é o quê? O presidente foi errado de levar as pessoas à rua, sendo que cada um foi porque quis. O presidente até
falou que não era para ir. Cada um foi porque quis. Eu não vi números, porque na Paulista se tinha 10, 20 mil, acho que tinha uns 10 mil. Não estava tão cheio assim. Só que, como eles querem mudar o rumo da conversa, então eles não falam quantas pessoas tinham. Eles querem jogar que se morrer 1.000 pessoas, a culpa é do Bolsonaro. E aí eu acho muito errado isso. Eu acho muito errado. O PT matou muito mais com corrupção. Então, as pessoas que hoje estão contra o presidente, porque teve essa manifestação, a manifestação não teve nem 1 milhão de pessoas, não é isso que vai influenciar essa doença no país, porque temos o transporte público funcionando normalmente, então tem milhões e milhões de pessoas por dia, e é isso, a esquerda está querendo um impeachment, vai por quem? Outro petista no poder, vai começar a corrupção tudo de novo. Eu assim, Rodrigo, eu tenho a seguinte visão. Existe sim um trabalho, né, em Brasília para derrubar o presidente Bolsonaro, isso é um fato. As pessoas foram para a rua e não adiantava o presidente Bolsonaro pedir para não ir, como ele o fez, o pronunciamento dele para que as pessoas não fossem. Até a Carla Zambelli também fez esse pronunciamento e outros deputados fizeram um pronunciamento para que as pessoas não fossem. E o que acontece? Acontece o seguinte, eles estão tirando dinheiro do executivo para jogar nas campanhas desse ano. E isso vai trazer consequências. Por quê? Porque o presidente, o executivo, ele vai ser obrigado a pedalar para pagar suas contas, e aí vai dar de prato cheio a mesma coisa que eles fizeram com a presidente Dilma, fazer com o presidente Bolsonaro. E as pessoas hoje, com a rede social, as informações, que elas chegam rapidamente, as pessoas têm conhecimento das coisas que estão acontecendo. O fato do presidente Bolsonaro ter descido para cumprimentar as pessoas em Brasília, até porque tinha uma cerca que separava o presidente das pessoas, né? Isso já é motivo para as pessoas que têm outras intenções para com o Brasil fazer esse alarme todo, né? Tipo a Vera Magalhães mesmo, ela está aí pronunciando que dia 31 vai ter outra manifestações e que o presidente está convidando, sendo que isso é fake news. Nem eu sabia, eu vi essa da Vera Magalhães dia 31. Então, o que acontece? Ela está divulgando, né? A Vera Magalhães é só você investigar quem é o marido dela. E outra coisa, o deputado estadual Douglas Garcia, ele já entrou com um pedido que o governador é obrigado a responder da onde sai o dinheiro que paga a Vera Magalhães, porque ela trabalha numa TV estatal, ela recebe dinheiro público, então ela tem que prestar conta à sociedade. E a gente sabe que o Roda Viva ele está ali para servir o PSDB. Se vocês se recordarem, pessoal mais antigo, o apresentador, o Herótodo, ele foi mandado embora pelo esse covarde, desse socialista covarde do José Dirceu, porque ele perguntou sobre o pedágio para entrar em Santo André. E na época, o José Serra era pré-candidato a presidente do Brasil. E na segunda-feira, esse covarde mandou o apresentador embora. Um cara super competente, um cara que não é vinculado a ideologias políticas, um professor, um cara de uma moral desconstruída, porque até hoje ninguém nunca teve nada para falar desse cidadão, e o José Serra simplesmente mandou o cara embora, para vocês terem uma ideia de como a imprensa é manipulável. E principalmente São Paulo, onde o Dória enviou 15 milhões para a imprensa de São Paulo. Ele já gastou 100 milhões com a imprensa, as grandes imprensas aqui de São Paulo. E engraçado que no sábado teve o evento da Oca Ibirapuera, onde teve mais de 100 pessoas participando de evento. Não houve nem pio da imprensa. Na inauguração da CNN. Depois teve a inauguração da CNN, com mais de 1.300 pessoas num local fechado,
E hoje a gente teve a notícia do presidente do Senado, que estava junto nesse evento, que contraiu o coronavírus, e até agora nem um pio da imprensa. Então existe um ataque. Como conservador, eu reconheço que o cidadão Jair Bolsonaro tem os seus erros, mas ele também tem os seus acertos. Eu não me arrependo nem um pouco de ter votado no presidente Jair Bolsonaro, justamente por causa do cenário de acertos que não está sendo divulgado pela imprensa. Os ministros, eu estava ouvindo a Jovem Pan, eles elogiando o ministro da Saúde, colocando o ministro da Saúde como um homem exemplar, que está cuidando da saúde, só que eles esquecem de uma coisa: quem colocou o ministro da Saúde lá? Se o Paulo Guedes está fazendo um trabalho na economia em que eles não escondem a admiração com o nosso ministro das Finanças, da Economia, mas quem colocou o Guedes lá? Então, se o ministro da Infraestrutura está trazendo de volta as malhas ferroviárias, está asfaltando rodovias que ficaram 30 anos, está caindo na graça dos caminhoneiros, quem colocou o ministro da Infraestrutura lá? Então, tudo isso tem que ser pensado. Eu acho assim, o presidente Bolsonaro ele tem essa intuição de colocar as pessoas. Se eu fosse contratado para trabalhar numa empresa, para gerir serviços elétricos, eu não sei trabalhar com nada elétrico, mas eu teria que mostrar a minha capacidade, a minha intuição de colocar profissionais que exerçam o serviço e que tragam resultados. E é isso que o Brasil está mostrando, apesar de tudo. E o coronavírus não é culpa do presidente, isso está acontecendo no mundo inteiro. É isso que eu fico chateado, que a bolsa no mundo inteiro está caindo, não é só no Brasil. E aí é a oportunidade, aquele ditado, oportunidade faz o ladrão, né? A esquerda viu uma oportunidade e está cutucando. Tanto que essa pessoa que morreu em São Paulo, meus pêsames, mas ele acho que tinha diabetes, quer dizer, não estava lá na manifestação da Paulista, já estava internado, felizmente morreu. A culpa não é do presidente, que nem ele tem os erros dele. Mas agora, o que vai acontecer à mídia? Todo mundo que morrer devido a essa gripe vai ser culpa do presidente. E a esquerda vai tentar jogar. E assim, desculpa te cortar, Enem. Se o Haddad estivesse no poder, ia acontecer a mesma coisa, certo? Toda vez que um presidente de esquerda se vê acuado, o que ele faz? Ditadura. Foi na Venezuela e em outros países. O Brasil ia acontecer a mesma coisa. Do jeito que a gente está hoje, se fosse o Haddad no poder, possivelmente, na campanha dele mesmo, isso aí vocês podem ir lá procurar, ele já tinha democratização da imprensa, que ia ser uma censura à imprensa. E hoje em dia, se ele estivesse no poder, tendo essa quebra mundial, com certeza as consequências seriam muito piores. E para encerrar, pessoal, vamos falar aí sobre o Foro de São Paulo, porque estava na divulgação, a gente não pode deixar, por causa do tempo, passar, né? Senão vamos ficar em dívida com vocês. Então vamos tentar aqui falar sobre o Foro de São Paulo para a gente fechar a nossa live. O que é o Foro de São Paulo? O Foro de São Paulo é uma organização internacional fundada em 1990 pelo comunista cubano por iniciativa do ex-presidente Lula e Fidel Castro. Qual era a finalidade, né? Vamos aqui. Vamos dar uma acelerada aqui. Isso, se vocês quiserem, a gente volta esse assunto de novo. Eu fiz algumas anotações que ele começou, hoje em dia tem 111 partidos políticos e organizações de esquerda. As Farc já foi do Foro de São Paulo e saiu em 2002. Não, você está enganado, não saiu não. Então, eu pesquisei, falam que foi excluído em 2002. Não, em 2002 morreu o líder
das Farc, mas as Farc não saiu. Tá até hoje lá. Tá até hoje. Então, começou em 1990 com o PT com Lula e o Fidel Castro. Foi se divulgando, teve no México em 91 e Cuba em 92 e foi crescendo exponencialmente, né? Hoje temos 111 partidos políticos e já teve em 2011, se eu não me engano, foi o seu ápice, quando praticamente quase toda a América Latina era governada por presidentes de esquerda. Sim, a finalidade era articular todas as organizações de esquerda e restaurar o movimento comunista na América Latina, que àquela altura estava em crise por causa da queda da União Soviética. E o Muro de Berlim também, né? Teve a queda do Muro de Berlim. Exatamente. Eles tinham um plano de implantar o comunismo em toda a América Latina, de maneira coordenada, com diversos organismos internacionais da pior espécie possível. Como, por exemplo, né, que nem citou o Rodrigo aqui, as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Eles tinham o ELN, que era o Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que era um grupo de guerrilha fundado pelo teólogo e padre Camilo Torres, onde tinha uma mistura de água e óleo, que eu chamo, né, que é uma misturando o impossível, que era o marxismo e cristianismo. Você tinha o MIR, né, que era um movimento de esquerda revolucionária, nasceu de movimentos estudantis do Chile. Em 1989, o MIR sequestrou o empresário Abílio Diniz. E se você... E todo mundo sabe, né, o que deu isso. Foram presos e de lá nasceu o PCC e aí vai. Aí você tinha o M19, né, que é o Movimento 19 de Abril, que foi uma organização de guerrilha urbana da Colômbia. E no ano de 1970 era anunciada a vitória do conservador Misael Pastrana Borrello, da presidência da Colômbia. Daí surgiu esse M19, né, criado por jovens de classe média, desiludido com a esquerda tradicional da época, lá na Colômbia. A ideologia desses movimentos era uma combinação de nacionalismo e marxismo. Esses diversos grupos, com suas soberanias nacionais, se reportavam a uma instituição supranacional, que é o Foro de São Paulo, para implementar um regime político comunista em toda a América do Sul. Em 2013, segundo o site que eu pesquisei do Mídia Sem Máscara, o Foro de São Paulo ele tinha 111 organizações filiadas. Algumas delas eram partidos políticos. Tem muita ONG, partido político. E outros são entidades criminosas, como eu já citei no início aqui, quando a gente começou a falar do Foro de São Paulo. Então dá para ver que o Foro de São Paulo é um órgão sui generis, né, com entidades legais e ilegais, todas articulando uma estratégia conjunta. E só isso já mostra a ilegalidade dessa instituição. E uma coisa engraçada, pessoal, é que o Foro de São Paulo ele foi fundado por duas pessoas importantes, que é o Fidel Castro e o Lula. E teve um idealizador, que foi o Frei Beto. E cadê a mídia? Que nunca divulgou nada sobre o Foro de São Paulo. Né? Na reunião de 2012, Rodrigo, eles assinaram que todas as mais de 111 organizações se comprometiam a defender as Farc contra o governo da Colômbia. Eles acusavam o governo da Colômbia de fazer terrorismo, de estar contra os pobres e traficantes. Coitados traficantes. Isso está lá assinado pelo ex-presidente Lula. Só dando um parênteses aí, para você ver. Eu pesquisei, na minha pesquisa fala que as Farc saiu. O que eles querem dizer com isso, então? O que aconteceu? Nos anos 90, o Olavo de Carvalho já falava sobre o Foro de São Paulo. O que eles faziam? Ridicularizava. Porque essa é uma forma que eles fazem, né? Ridicularizar para que as pessoas não acreditem em você. E isso que eles fizeram com o Olavo de Carvalho. Hoje está aberto. Hoje todo mundo sabe que existe. Até o próprio PT. Hoje todo mundo... Só que o que eles fizeram? Como eles sabem que todo mundo sabe que existe, as Farc, vamos falar que tirou então para
para dar um ar mais, não, somos bonzinhos, né? Como é um órgão comprometedor, eles descredenciam o valor disso para que as pessoas não dêem valor. Mas o finado Reinaldo Azevedo, eu digo final porque agora ele virou um esquerdista de novo, mudou, né? Mas o Reinaldo Azevedo, ele foi também um dos primeiros que começou a trazer nas redes sociais, olha, existe as Farc está dominando a América do Sul. Então, daí, quando o Lula foi eleito, ele prometeu combater o narcotráfico. Agora eu pergunto, como ele iria combater o narcotráfico se ele apoiava os cabeças das Farc? Mesmo que ele tivesse boa intenção de combater o narcotráfico, ele estava impossibilitado por uma simples questão, né, chamado rabo preso, né, que eu falo, né? E os partidos de esquerda, desde a Argentina até o México, que faziam parte do Foro de São Paulo. Para vocês terem ideia da desonestidade da grande mídia brasileira, na eleição de 2002, tinha 3 candidatos que pertenciam ao Foro de São Paulo. Você tinha o Garotinho do PDT, você tinha o Ciro Gomes do PPS e o Lula do PT. E já existia a resolução no Foro de São Paulo que colocava como prioridade para todo o foro eleger o Lula presidente da República, pelo Brasil. Agora, como que um candidato que se coloca concorrente ao Lula, sendo que eles assinaram para garantir e levar o Lula à presidência? Isso não me deixa dúvidas que o candidato do Ciro Gomes e do Garotinho foi uma farsa. Eles sabiam que havia um compromisso com toda a esquerda da América Latina no sentido de eleger o Lula para presidente. Só estavam lá para servirem de sparring, né? Que nem diz o professor Olavo de Carvalho, né? Como no boxe, né? O cara está lá só para apanhar e depois é premiado, como foi o Ciro Gomes, né? Que depois ganhou um ministério como prêmio. E por culpa da mídia, ninguém falou sobre isso. Na última eleição, se vocês lembrarem, aquele candidato bombeiro lá, o Cristão... O Cabo Daciolo. Cabo Daciolo, ele perguntou para o Ciro Gomes mais de uma vez, fale sobre o Foro de São Paulo. Não, ele falou sobre a Ursal. A Ursal é do Foro de São Paulo, é uma entidade forte do Foro de São Paulo. Fale sobre a Ursal. E o Ciro desconversou, eles não conversam sobre isso. Depois veio à tona o que a mídia contribuiu, sem dúvidas, né? Em 2006, o cara de pau do Lula desconversa e nega a teoria do Foro de São Paulo. E pior, ele ameaça o jornalista Boris Casoy, se ele continuasse falando sobre a existência do Foro de São Paulo. Isso foi em 2006, ele já era presidente da República. Já entrou em 2002. E ainda chamou um jornalista de Miami de picareta. Aí, em 2013, na reunião dos representantes do Foro de São Paulo na Venezuela, o picareta do Lula, ele acaba confessando ao participar por uma videoconferência desse evento de 2013. Inclusive, ele estava até com câncer na época, né? O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, fez um pronunciamento também após sua posse. Ele disse que se recordava, quando saiu da prisão em 94, ele recebeu um convite para assistir o Foro de São Paulo em San Salvador, em 85. E, na ocasião, conheceu o Lula. E aí ele confessa que um dos membros do Foro de São Paulo era o Raul Hayes, que diz, né, membro das Farc. Inclusive, eu vi um vídeo também, depois que a própria Gleice Hoffmann, ela afirma em vídeo que o Foro de São Paulo é uma organização que reúne partidos de esquerda e movimentos progressistas. Recebeu o nome de Foro de São Paulo porque a primeira reunião foi realizada em São Paulo. A ideia nasceu de uma conversa entre Lula e Fidel Castro. E a ideia era refletir sobre a crise, né, do socialismo, que na época foi a quebra, né, o desmando lá da Rússia e a queda do Muro de Berlim, para conter o capitalismo. E aí eu vi o José Dirceu, ele fez uma entrevista com o Antônio Abujamra, que também está lá no YouTube para todo mundo ver, e ele fala sobre o Foro de São Paulo no programa Provocações.
A Bujanra faz a seguinte pergunta ao José Dirceu: há anos atrás, você poderia prever uma América Latina assim? Fidel, Chaves, Morales, Bachelet, Correa, todos de esquerda na América do Sul? E aí o José Dirceu responde, nós já lutávamos por isso, porque nós criamos o Foro de São Paulo e o Grupo Marbella. O Grupo Marbella era um grupo que estava mirando a ser presidente do Brasil. Então, ali havia um acordo que depois do Lula, quem seria o presidente do Brasil seria o Ciro Gomes. Só que eles quebraram esse acordo. Então, aí veio, a gente percebe um pouco hoje da revolta do Ciro Gomes. Mas, graças a Deus, o Ciro Gomes não foi presidente. E depois o Lula, aqui na última encontro que teve no Brasil, o Lula atribuiu ao Foro de São Paulo sua vitória e chegada à presidência do Brasil. E aí a gente sabe todas as histórias, né? Todos os empréstimos que teve para Venezuela, Cuba, e que não foram pagos, né? Eu acho que nem serão. Onerando nossos cofres públicos. Sim, né? Nós já temos calote de Cuba. Por quê? O que acontecia em Cuba? Eles emprestaram dinheiro para a construção, né, do Porto de Cuba, mas depois veio esse acordo do Mais Médico, que era o quê? Cada médico rendia para o presidente de Cuba R$10 mil. Se eu não me engano, é R$10 mil. Né? Eu acho que é 10, 12 mil. Sei que ficava R$1.000 só para o médico. O resto tudo ia para Cuba. Tá, em torno de R$10 mil. É como você vender um paletó, vender um blazer e colocar... o blazer custa 10 mil, você coloca 10 cheques predatados dentro do blazer e entrega para o cara. Então, infelizmente, o Brasil deixou de crescer muito, né? E como eu havia falado na live antes, o socialista, o comunista, ele não enxerga a pátria Brasil. Ele cria leis para nos deixar apatridário, para que a gente veja a América do Sul como um todo. Então ninguém te consulta, ninguém pede a sua opinião, se você quer que os seus impostos vá para outro país. Eles, como diz, nessa situação, a Janaína Pascoal tinha toda a razão. O PT, ele trata o Brasil como se fosse dele. Então, ele pega os teus impostos e aplica onde ele achar melhor. E, graças a Deus, nós estamos há mais de um ano com o dinheiro do BNDES sendo aplicado dentro do Brasil. E além disso, né, que Cuba fazia, aprendia, né, aos familiares dos médicos para obrigar os médicos a dar o dinheiro, não fugir. Sim, teve muito médico aqui no Brasil que constituiu outra família, isso é fato. Então, eu vejo muita gente, direitos humanos, tudo, e os direitos humanos dos cubanos, né? Isso, como é tudo o mesmo partido, eles não falam nada, né? Verdade. Mas, Rodrigo, quero aqui agradecer a sua participação, quero agradecer aqui por você colaborar com a gente. Eu percebo que você estuda bastante, acho que o caminho é esse, é só o conhecimento para a gente poder nos livrar dessas armadilhas aí, dessa mídia aberta que não está cooperando com nada para o progresso do nosso país, né? Espero também que você continue lutando por uma Carapicuíba melhor, porque a vida da gente está aqui na nossa cidade de Carapicuíba. Te dou aí o seu espaço aí para você se despedir dos nossos amigos aí da... Obrigado a todos os carapicuibanos que aturaram a gente aqui hoje. Eu sei que é difícil, Carapicuíba parece cada vez ficando mais esquecida. Eu vi uma frase esse dia, eu trabalho em Barueri, né? E tem gente que hoje prefere morar em Itapevi do que em Carapicuíba. Isso, há 10 anos atrás, era inimaginável. Então vamos lutar por uma Carapicuíba melhor. Eu espero que tenha uma renovação na Câmara, que entre conservadores, o René, inclusive, e mude Carapicuíba, mude, porque do jeito que tá, não dá mais. Infelizmente, Carapicuíba parece que está ficando esquecida, né?
Carapicuíba não pode ficar uma cidade esquecida, porque nós estamos apenas a 18 quilômetros do centro de São Paulo. Carapicuíba não é uma cidade lá no fundo do interior do estado. Então a gente precisa lutar mais. Boa noite aí, meu amigo Wagner. Boa noite, Cleusa. Está aqui a Jussara Barbosa. Isso mesmo, Rodrigo. Boa noite, viu, Jussara? Diego Moraes, meu irmão aí. Um abraço aí, um beijo aí, meu irmão. A Cristina Crepaldi. Um abraço aí, viu, Wagner? A Milena Cardoso, parabéns pela live. Eu que agradeço você estar com a gente aí, viu, Milena? Eu vou me despedindo de vocês também. Como toda live, eu quero deixar um recado super importante para que vocês estejam unidos às famílias de vocês, que nunca deixem de valorizar a família. É dentro da família que se constitui a parte mais importante da educação pessoal e da formação pessoal de cada pessoa para poder enfrentar o mundo fora de casa. Um abração aí, muito obrigado e até quarta-feira que vem. Abraço. Abraço. E assim valeu, assim eu esqueço, de novo. Assim. Só lembrando, hein? Socialismo só funciona até a hora que acaba o dinheiro dos outros, né? É verdade. Valeu, pessoal. Falou, tchau.